Sócrates, o personagem mais famoso da filosofia ocidental, durante muito tempo não passou disso, de um personagem. A gente não tinha certeza se ele realmente existiu, pelo simples fato de ele ter se rejeitado a escrever as coisas. Então nós tínhamos informações sobre Sócrates por terceiros, e principalmente pelo seu discípulo Platão. Só que Platão fazia referência a ele de maneira indireta, colocando ele como um personagem em suas histórias. Hoje, nós já temos uma conclusão histórica de que realmente o personagem Sócrates existiu e que as ideias fazem sentido para sua época, já que o impacto dessas ideias foi muito grande. Então, por que esse cara, tão importante para a história da filosofia, rejeita escrever as coisas que hoje parecem então ser a principal forma de produção acadêmica e, portanto, filosófica, já que a academia como um todo deriva da filosofia? Sócrates acreditava, acima de tudo, que o processo de conhecimento, que é para isso que a gente escreve as coisas, né? Para fazer o processo de conhecimento, esse processo só era feito através do diálogo. Diálogo, conversa, entre duas pessoas ou mais. O diálogo era a forma de construir as coisas. Portanto, era desnecessário escrever. Essa tradição socrática foi passada adiante. Platão, que estudou com Sócrates, foi justamente ensinado a produzir a escolha através de um diálogo e entendia que as coisas eram assim. Com o diferencial é que esse cara conseguiu, depois de um tempo, desenvolver uma forma de pensar que entendia que também era importante a escrita para deixar registrado para as próximas gerações. Sócrates não. Sócrates procurou apenas conversar e produzir e despertar conhecimento. Mas falando sobre fama, o primeiro momento em que Sócrates fica famoso na Grécia talvez seja relacionado a essa história muito boa sobre o oráculo de Delfos. Oráculo é aquela pessoa que é responsável por fazer o intermédio entre os deuses e as pessoas aqui na Terra, né? Então alguém que recebe um espírito. O oráculo de Delfos é dedicado ao deus Apolo. E como eu te disse na outra aula, quando a filosofia acontece, ou seja, a produção filosófica, nós não temos um rompimento no sentido cultural da mitologia. Passa-se a entender o mundo para além da mitologia e não simplesmente a viver uma espécie de ateísmo na Grécia Antiga. Então o oráculo de Delfos existe e é uma instituição importante. É um local de previsão do futuro. O oráculo de Delfos, que sabia de tudo, indica que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. Sócrates então tem um problema ao descobrir isso, porque ele não acreditava. Ele não se reconhecia a si mesmo como a pessoa mais sábia da Grécia e começou a investigar para saber se aquilo fazia sentido. Sócrates então perguntou para várias pessoas especialistas sobre suas respectivas áreas. A um pescador sobre pesca e sobre o mar, a um artista sobre arte, a um construtor sobre construção e assim por diante. E a conclusão que Sócrates chegou foi: ele fazia perguntas nas determinadas áreas específicas de cada pessoa em que essas pessoas que se achavam especialistas não conseguiam responder. Ou seja, eles não eram conscientes da sua própria ignorância, na sua própria área de saber. Sócrates então percebeu que ele era o homem mais sábio da Grécia porque ele era o único que sabia que não sabia. Só sei que nada sei não significa simplesmente afirmar a sua ignorância de forma a rejeitar o conhecimento. Significa entender em que parte do conhecimento você sabe as coisas e em que parte você desconhece. Na verdade, é uma circunscrição de saber. É uma definição exata da que parte do conhecimento te faz sentido. Diria então que é uma espécie de primeiro passo em prol de um conhecimento. Saber o que você não sabe. Se eu defino que simplesmente eu não sei matemática e tento aprender, eu não aprendo. Eu tenho que saber que parte da matemática eu já aprendi para ir dar um passo definitivo, ou seja, definir o que eu não sei. Outra coisa importante é que a arrogância pode atrapalhar o conhecimento. E aí se eu simplesmente acho que eu sei tudo sobre filosofia, eu não aprendo mais nada sobre filosofia. Meu cérebro se limita a entender que eu já sei tudo. Saber tudo é uma limitação. Ignorância, na verdade, é uma espécie de libertação para o conhecimento. Por isso Sócrates é o homem mais sábio da Grécia. Porque ele é o único que sabia que nada sabia, porque o conhecimento é muito vasto, e saber ele todo significa rejeitar ele todo de uma maneira geral. E aqui nesse ponto você já começa a perceber a diferença do Sócrates por ele ser um dos principais fundadores dessa filosofia questionadora, mas um questionamento diferente dos pré-socráticos. Se lá eles questionavam sobre physis e arché, ou seja, sobre a filosofia relacionada à natureza e à origem das coisas naturais, aqui em Sócrates a principal pergunta está relacionada ao ser humano. Da onde venho? Para onde vou? O que eu sou? Por que eu existo?
são perguntas do período socrático. Agora começa uma filosofia ontológica, ou seja, uma filosofia orientada ou com questões relacionadas ao ser humano. A filosofia do período socrático. Isso daí é uma marca do Sócrates. Então aquela divisão antiga entre período pré-socrático, que a gente até rejeitou aqui, e pós-socrático, e período socrático em si, tem um sentido na sua origem. A ideia de que o Sócrates reorienta a filosofia. A filosofia agora para se preocupar com o ser humano. Perguntas centrais são relacionadas ao próprio ser humano. Essa é a marca da tradição socrática. Outra coisa interessante em Sócrates é saber como o processo de conhecimento se dá para ele. E eu já te disse que tem a ver com o diálogo, né? As pessoas conversam, essa conversa que vai nutrir e vai formar um novo conhecimento. Mas o Sócrates, ele observou a profissão da sua mãe, que era parteira, e percebeu que assim como crianças vinham ao mundo através de um corpo que gerava outro, era assim que o conhecimento nascia, nascendo de você mesmo, um parto. E daí que o processo é conhecido como maêutica socrática, né? A maêutica é o processo de conhecimento para o Sócrates. Como nós aprendemos para o Sócrates? Simples. Você aprende em etapas. Primeira etapa é um convite, que Sócrates chamava de exortação. Ele te convida para conversar. Ei, você quer conversar sobre algo? E você aceita. Se você aceitar o convite, você entra no processo de produção. Se você não aceitar, você não entra. O que é interessante aqui, Sócrates está dizendo que o conhecimento só é acessível se você quiser. Olha só que interessante, né? Então ninguém te força a aprender. Se você não quiser aprender algo, adivinha, você não aprende. Então, a predisposição da pessoa é essencial na visão socrática. O segundo ponto é a indagação. Sócrates começa fazendo perguntas. E as perguntas não são perguntas aleatórias, são perguntas sobre coisas que você conhece, coisas normais, coisas do seu cotidiano. Você precisa se sentir seguro no seu conhecimento. É a partir da segurança que o processo de conhecimento se dá. Então, a indagação é o segundo passo. Depois que o Sócrates começa a perceber o que você conhece, quais áreas você conhece, nas áreas do teu conhecimento ele vai fazer uma pergunta. E essa pergunta é conhecida como ironia. A ironia vem para poder te desmontar. É como se fosse uma rasteira que o Sócrates procura te dar para você ficar ali perdido. Ficar ali, poxa, mas eu deveria saber isso, já que eu sei dessa outra coisa. E aí nessa área de produção que você deveria demonstrar conhecimento e você demonstra ignorância, você entra num quarto estágio que o Sócrates chamava de maêutica. A maêutica é o quarto estágio, significa o parto de ideias necessariamente. O parto de ideias vem após momentos de reflexão solitária. O Sócrates não te disse o que é a resposta. Sócrates deixa uma pergunta em aberto, um questionamento, e sai do diálogo, sai do discurso. E você sozinho, refletindo sobre seus problemas, refletindo sobre suas considerações, gera um novo conhecimento. O conhecimento não é aquilo que o Sócrates te disse. O conhecimento não é aquilo que você disse antes para o Sócrates. O conhecimento é um processo que você vai gerar depois da conversa. Essa é a maêutica, esse é o parto, esse é o quarto passo do conhecimento. Então o conhecimento em Sócrates vem do diálogo, mas ele sai de nós mesmos. O que é muito interessante no mundo e que a gente acredita que o professor ele é o centro do processo do conhecimento e que o aluno, o cara sem luz, é o cara que recebe o conhecimento de forma passiva, está sentado numa cadeira só recebendo ali o que o professor dá, porque o professor é o centro do conhecimento. Não é verdade. Conhecimento não é aquilo que eu digo ou que você aprende. Conhecimento é o que fica em você, o que você produziu por você mesmo. Bem, o Sócrates também odiava a democracia. E por quê? Porque ela é controlada pela maioria. E essa maioria é controlada por uma minoria que são os sofistas na Grécia Antiga. Apesar da democracia ser um legado da Grécia Antiga, vocês têm que entender que nem todo grego era igual. Eles eram educados por pessoas. Essas pessoas que o educavam não eram filósofos, que eram muito mal vistos nessa época, muito importante vocês saberem. O Sócrates não era muito querido ali, sabe? Quem eram bem vistos eram os sofistas, que eram profissionais, professores, né, itinerantes, pagos, e o Sócrates odiava eles, chamava eles de prostitutas do conhecimento, né, porque eles vendiam o saber. E o sofista não se preocupava com a produção da verdade. Para o Sócrates, a verdade é essencial. No discurso, no diálogo, o que ele procurava era esclarecer as coisas. E quem sabe até aprender com a pessoa que ele está dialogando, é uma questão importante. A verdade é o ponto central no discurso para o Sócrates. Já para os sofistas, no discurso a verdade é construída. Traduzindo, o que importa não é o que eu digo, o que importa é que eu convença as pessoas sobre o que eu digo, que está no fruto ali, na raiz da política. Os sofistas eram os professores dos grandes políticos da Grécia Antiga. Então eles ensinavam a manipular as pessoas. Logo, um sistema que tem na sua orientação educacional pessoas que vão aprender a iludir os outros não pode dar certo na visão do Sócrates. Logo, a democracia é um sistema totalmente odioso, que só seria válido a partir da plena educação das pessoas.
Pessoas com altíssima instrução poderiam fazer o sistema democrático porque não seriam iludidas. Não era o caso, essencialmente, da Grécia na visão do Sócrates. Para ele, o sistema ideal seria uma espécie de monarquia liderada por um filósofo, um rei sábio. Afinal, quem mais sábio para governar a Grécia do que um filósofo? É isso, galera. Vou ficando por aqui. Valeu!